Irmãos, vamos continuar de onde paramos semana passada. Atos 16. Atos 16, verso 25. Atos 16, verso 25, diz assim a palavra de Deus: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nossos cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será isso, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Eu quero orar com você. Eu vou orar daqui, você ora daí, pedindo a Deus que fale no nosso coração. Ó Deus, aqui estamos na tua casa mais uma vez, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, ilumine o nosso entendimento a compreender a tua palavra. Nós necessitamos dessa intervenção do Senhor, para que possamos, ó Deus, olhar para o texto, ler a Sagrada Escritura, ouvir a mensagem do Evangelho nela e nos deleitar no Cristo Redentor apresentado para nós e revelado na tua palavra. Por isso suplicamos que o Senhor trabalhe em nosso entendimento hoje, por causa de Cristo. Amém. Eu quero falar com os irmãos sobre o tema Lutas e Esperança na cidade de Filipos. A solidão, irmãos, é um fator considerado na atual geração e é presente na vida de muitas pessoas. Milhares de pessoas conectadas, e essa é a geração mais conectada da história, mas ao mesmo tempo é a geração mais solitária que existe. As redes sociais, os telefones, a internet, os computadores interligam as pessoas,
mas nós vivemos uma geração de pessoas sozinhas e isoladas. A nossa própria cultura individualista tem feito isso na vida das pessoas. E um fator que os irmãos, todos nós vamos testemunhar daqui a um tempo, é o fato de crianças solitárias hoje e que serão jovens solitárias no futuro, adultos, adolescentes. Porque o pai dá um celular para uma criança de 7 ou 8 anos, ela fica em silêncio, ela se comporta, mas os problemas disso veremos depois. Crianças isoladas, sem amizades, crianças sem relação com adultos ou crianças da sua faixa etária, mas isso não será visto agora, nem daqui a 2 anos, será visto daqui a um tempo, a longo prazo. E o que a nossa geração vive e testemunha? Uma sociedade líquida, de sentimentos muito frágeis, pessoas muito fracas, que não sabem lidar com perdas, que não sabem ouvir o não. Uma geração que removeu os absolutos. Tudo isso, irmãos, acaba criando grandes problemas na vida das pessoas. A existência vista apenas do ponto de vista individual, as pessoas caminhando para lugar nenhum, uma vida solitária. Mas qual é a resposta a tudo isso? É o Evangelho. O Evangelho é a resposta à geração presente, à geração passada e à geração futura. Porque o Evangelho, ele pode transformar pessoas, sentimentos, ele pode transformar vidas. E aqui nós estamos diante de um texto que ele vai nos mostrar que o último estágio do desespero, o Evangelho transforma. É a história desse carcereiro que ia tirar sua própria vida, mas pela graça de Deus a sua história não terminou de maneira trágica, mas terminou de maneira abençoada por Deus. E por que o texto é importante para pessoas em desespero? Para ensinar que a graça de Deus vai mais longe, quando a angústia, as dificuldades, os problemas seguem por uma longa estrada, a graça de Deus vai mais adiante. E a graça de Deus opera na vida de pessoas. Lutas e esperança na cidade de Filipos, os crentes não entram em desespero. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Por que Paulo e Silas estão presos? Porque Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem, está nos versos anteriores, e aquela jovem que era escrava dava grandes lucros aos seus donos, mas quando eles perderam a fonte de lucro, aquele demônio ser expulso daquela jovem, aqueles homens resolveram prender Paulo e Silas, indagando que eles tinham costumes diferentes dos deles. E eles foram para a prisão. Foi uma prisão injusta. Depois o texto vai mostrar por quê. E Paulo e Silas, eles mudaram a rotina daquela prisão. Eles depois de levarem chicotadas, depois de serem presos injustamente, e eles estão meia-noite orando e cantando louvores a Deus. O que isso mostra para nós? Que o crente, o verdadeiro crente, ele sabe lidar com situações difíceis, sem criar outros problemas. Eles não murmuraram contra o Império Romano, contra as autoridades que os prenderam, reclamando, batendo as panelas, dizendo que era injusto. Eles não fizeram isso, mas eles começaram a orar e a cantar a Deus. De repente o terremoto vem sobre aquela prisão e as portas se abrem e todos estão livres, né? Mas o texto aqui nesse verso, ele quer focar que a verdadeira fé mantém pessoas alegres sobre várias
provações ou sentimentos ou sofrimentos. A verdadeira fé, ela mantém homens e mulheres alegres em várias provações. Paulo e Silas, eles não permitiram que as dores físicas, que aquelas chicotadas, os deixassem desanimados, e muito menos a sua fé fosse abatida em razão daquelas injustiças. Mas eles cantavam louvores a Deus e eles oravam. Então, o que isso diz para nós, irmãos? Que a fé, ela nunca desaponta. A verdadeira fé nunca decepciona, porque ela é posta no Deus Todo-Poderoso. E eles estão lá, confiando em Deus, mesmo sem saber o que vai ocorrer no dia seguinte. Mas eles estão ali, respondendo a Deus nesse ato de prisão injusta, respondendo a toda a circunstância de dentro do coração, externa a eles, com fé, cantando, orando, sem murmurar, sem falar mal dos outros, mas descansando na santa providência de Deus. Uma outra lição aqui para nós, irmãos, é que a oração, ela não fica no vácuo. A oração, ela chega até o Deus Todo-Poderoso, e de uma maneira que eles não esperavam, Deus responde na hora. O que o texto quer ensinar para você, irmão e irmã, sobre lutas e esperança na cidade de Filipos, ou na cidade onde você mora? Que você deve exercer sua fé na hora da crise, que você deve continuar adorando a Deus quando as dificuldades aparecerem, que há lutas no coração dos crentes. Eles têm medo, eles têm mágoas, eles têm ressentimentos, eles passam por inclinações naturais que são próprias do ser humano caído, mas eles não podem perder a devoção a Deus, eles não podem perder o temor a Deus e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e no seu Redentor, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É possível que você lute com sentimentos, com medo, com o medo, você luta com outras angústias dentro da sua alma, e você tem passado por isso há anos. Você precisa da graça de Deus, você precisa continuar mantendo a piedade. Duas lições breves aqui: que no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Eles aproveitaram a oportunidade para testemunhar do Evangelho, eles não perderam tempo. E uma outra lição: no sofrimento nós aprendemos que muitas vezes é o caminho onde Deus se revela de maneira salvadora. No sofrimento é o caminho onde Deus se revela de maneira salvadora. Não na vida do Silas e do Paulo, mas na vida do carcereiro. E eles foram instrumentos na vida desse homem. Então, quando você passar por lutas e sofrimento, tenha esperança. Eles estavam cantando e orando a Deus. Uma outra lição do texto: lutas e esperanças na cidade de Filipos. O homem sem Deus está em desespero. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como eu falei que a nossa geração é uma geração de sentimentos líquidos, os nossos dias revelam também males escondidos dentro das pessoas. E esses males, irmãos, eles surgem à medida que o tempo passa. As pessoas são dependentes da mídia, dos instrumentos, dos objetos, da tecnologia, são viciadas neles. Elas são dependentes dessas questões. O mundo que nos cerca é um mundo de grande tensão, tem problemas sociais, problemas políticos, administrativos, há demandas familiares, demandas pessoais. Há muitas razões para que nós fiquemos preocupados, para que o desespero até chegue a nós. Mas como cristãos, isso não deve nos afetar. Nós precisamos
encarar a realidade como ela é, mas olhar para Deus. Mas esse homem aqui, o carcereiro, ele não olhou para Deus porque ele estava em desespero, ele não conhecia Deus. E vendo que aqueles presos poderiam ter fugido, ele ia tirar a sua própria vida. Nós estamos encerrando o mês de setembro, e ele é usado e tem um tema chamado Setembro Amarelo para justamente tratar da questão do suicídio, depressão e outros males do nosso tempo. Por que a Bíblia é contra o suicídio? Porque há um valor e significado em cada pessoa. Cada pessoa do mundo, ela é portadora da imagem de Deus. E nós somos proibidos de tocar na imagem de Deus no próximo. E nós somos proibidos de tocar na imagem de Deus em nós mesmos. E há um mandamento na lei de Deus, na lei moral de Deus, que proíbe o assassinato. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Não matarás. Ele fecha, irmãos, e ele instrui que não se deve cometer assassinato, em razão de que há um significado e valor em cada pessoa, e muitos fatores são colocados, irmãos, como responsáveis pelo suicídio: as drogas, o álcool, crise financeira, depressão, questões afetivas ou sentimentais, namoro que acaba, noivado, casamento. Isso são causas também de suicídio. A questão do demônio, de Satanás, a opressão demoníaca não deve ser esquecida, é causa de suicídio também. E é uma epidemia silenciosa, é uma coisa que cresce no mundo. E isso é uma questão muito séria nos nossos tempos. A graça de Deus e o Evangelho, irmãos, ele nos ajudam a lidar com essas questões, com as questões da angústia, do medo, do desespero. O Evangelho responde a essas demandas pessoais e da humanidade, porque o Evangelho é o poder de Deus. E o que é que nós entendemos? Que a graça de Deus e o Evangelho, ele é poderoso para livrar pessoas de pensamentos suicidas. Uma vida ajustada com Deus, uma fé no próprio Cristo, não é uma expressão religiosa em si, mas é uma vida ajustada com Deus, um relacionamento correto com Deus vivo, é um relacionamento pessoal e um temor ao Deus Criador. Por que eu digo que o Evangelho responde essas demandas? Porque é um texto que eu já li aqui esse mês de setembro muitas vezes. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então o Evangelho, a lei de Deus, são poderosos para restaurar sentimentos, emoções, questões da alma, do entendimento que estão quebrados. A palavra de Deus restaura. O quadro, irmãos, é triste, é alarmante, mas nós precisamos ter Deus como nossa referência. Isso é chamado de teorreferência. Tudo na nossa vida gira em torno de Deus. Por que o carcereiro entrou em desespero? Porque ele não conhecia Deus. E ele achou que aquele problema da prisão está aberto, e achar que os presos fugiram, tirar sua vida seria uma resolução, mas não era. Traria outros problemas. Os irmãos vão perceber que ele tinha mulher e ele tinha filhos. E entenda que a única morte que traz respostas às questões pequenas e grandes da vida é a morte de Cristo. Esse é o único sacrifício pelo qual é aceito diante de Deus. Entenda que o suicídio é um ato egoísta. A pessoa não dá a chance de outros a ajudarem. Ela quer resolver os problemas com as suas próprias mãos. O carcereiro não pensou na esposa,
não pensou nos filhos, não pensou em parentes, não pensou em amigos, ele queria resolver sozinho. O suicídio é um ato egoísta. O suicídio é marcado pela incredulidade. A pessoa não confia em Deus a ponto de esperar o socorro de Deus e de outras pessoas. O suicídio é um pecado porque é um ato moral, irmãos. A pessoa quebra a lei de Deus de não matar e ela se mata. Então é um pecado. Independentemente das razões que levam ao suicídio, e eu não estou justificando, a pessoa não é uma vítima, ela é culpada. Ela é culpada diante de Deus. E aí, nós não podemos afirmar que todos os suicidas estão no inferno, como também dizer que todos estão no céu. Porque isso cabe ao Deus Todo-Poderoso e à pessoa nos últimos instantes da sua vida. Mas que tem egoísmo, incredulidade, quebra da lei de Deus, tem. Os crentes precisam viver em harmonia consigo mesmo, com sua família, com sua igreja, com seu lar. Os crentes precisam entender essas questões de relacionamentos saudáveis e de vida em comunidade. Eu citei aqui na quinta-feira de um estudo em 2019, dizendo, irmãos, a pesquisa foi direcionada para pessoas de igreja, e ela dizia assim, que pessoas de igreja comprometidas com a sua igreja têm 5 vezes menor a taxa ou a chance de cometer suicídio, e em outras comunidades 0. Você entende o que é um relacionamento ajustado com Deus? O que isso preserva? Os nossos sentimentos, preserva a nossa mente. Você quer entender o que significa uma vida ajustada com Deus? Nós somos livres de muitos males, até dos males que queremos fazer a nós mesmos. É um estudo feito em 2019, mas que cabe também nos dias de hoje. A Bíblia fala de alguns homens, são homens mesmo, que tiraram sua vida. O primeiro citado na Bíblia é Saul, o rei de Israel. E todos esses homens estavam vivendo na contramão da vontade de Deus. Ele desobedeceu às ordens de Deus, ele não se arrependeu das suas práticas e ele tirou a sua própria vida no campo de batalha, o rei Saul. Depois tem um homem chamado Aitofel. Ele se juntou com Absalão, que era filho de Davi, para conspirar com o pai para tomar o trono. Ele viu que o resultado não deu certo e ele tirou sua própria vida. Tem um outro homem chamado Zimri. Depois de um golpe de estado, ele reinou por 7 dias no reino de Israel, que é o reino do norte. O povo seguiu um outro rei. Ele, desesperado, perdeu o prestígio. Ele incendiou o palácio onde ele estava dentro e tirou sua própria vida. E no Novo Testamento, que é aquele mais conhecido, Judas, que andou com Cristo, que foi discípulo de Cristo, traidor, egoísta, ladrão, ele não se arrependeu dos seus pecados, mas tirou a sua própria vida. Então, os relatos que a Bíblia mostra são de homens que estavam longe de Deus. Porque o suicídio é um ato que fere a pessoa que comete, fere a sua família, fere a sociedade e fere todo o mundo. E o carcereiro foi impedido pela graça de Deus. E esse é o nosso último ponto aqui. Lutas e esperança na cidade de Filipos, uma vida nova em Cristo. Verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui, irmãos, a chave ou a resposta à questão do desespero do homem.
a esperança em um Salvador, que é Cristo. E olha para o texto, tem uma curiosidade aqui no verso 29. Ele pediu luz. Certamente era uma luz externa, né? De uma lanterna, uma lamparina da época. Mas o que o texto revela? Que o homem sem Deus está sem direção. Além de tentar tirar sua vida, ele entendeu assim: eu não consigo enxergar as coisas à minha volta. Eu quero luz. E ele faz uma pergunta que todo pecador deve fazer: o que é preciso para ser salvo? E o apóstolo responde, o apóstolo de Silas: crê no Senhor Jesus. Essa é a pergunta que todo pecador deve fazer. O que eu faço para ser salvo? Como você não pode fazer nada, a resposta é: creia no Senhor Jesus. Deus opera a fé e a esperança no coração do pecador. E ele creu no Evangelho, toda a sua casa foi levada ao Evangelho, e aqui nós temos a terceira família na cidade de Filipos: a Lídia, a jovem que estava possessa, e o carcereiro e a sua família. Começa a igreja dos filipenses. Essa história termina, irmãos, de uma maneira boa, não trágica, porque o Evangelho entrou naquela casa, as boas novas vieram àquela família. E o que foi que o homem fez? Ele levou o apóstolo e Silas para a sua casa, ele lavou as feridas das chicotadas, depois ele pôs uma mesa para aqueles homens, e diz o texto no verso 34, no final: manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja a diferença do verso 27 e veja a diferença do verso 34. O desespero dá lugar ou é tomado pela alegria e esperança. Você percebe que tem jeito para uma pessoa que tem pensamentos suicidas? É crer no Evangelho, é crer em Cristo. E tem algumas curiosidades nesse capítulo 16, irmãos. Veja como Deus é poderoso. Deus abriu o coração de Lídia. Deus libertou aquela mulher das correntes do maligno, do demônio, a jovem. Deus fez abrir as portas do cárcere dessa prisão com aquele terremoto. Mas eu não quero destacar esse terremoto, eu quero destacar que Deus abriu o coração desse carcereiro para crer. Então o capítulo 16 tem essas curiosidades do agir sobrenatural de Deus, libertando pessoas do demônio, libertando pessoas da incredulidade e libertando pessoas da incredulidade. A incredulidade de Lídia, Deus abriu o coração dela, as trancas do demônio daquela jovem, e abriu o entendimento desse carcereiro, e a grande alegria chegou ali. E o que Paulo faz? Como a prisão foi uma prisão injusta, então Paulo reclama: nós somos cidadãos romanos e não podemos ser presos assim sem um julgamento formal. E os homens ficaram temerosos, porque cidadão romano não era condenado sem que um tribunal fosse instalado. Os homens ficaram sabendo disso, eles formalmente vieram a Paulo e a Silas e disseram assim: vocês estão livres. E o que ele faz antes de sair da cidade? Eles procuram os irmãos, se conforta e se alegra com eles. E qual é a mensagem que Paulo passa aqui para a cidade? É que o Evangelho, os cristãos, eles não estão no mundo para causar problemas a qualquer autoridade. Eles não estão no mundo para serem pessoas de insurreição, pessoas de revolta, pessoas que tomam o poder. Eles não estão no mundo para isso. E é por isso que a igreja cresce, porque Paulo deixou bem claro naquela cidade que os cristãos
e o Evangelho, eles estão no mundo para anunciar uma mensagem salvadora, não para rivalizar com governos, não rivalizar com o Estado. Eles estão aqui para cumprir a ordem de Deus. Verso 40, eles foram livres da prisão, a prisão foi relaxada, eles encontraram os irmãos e depois seguiram na sua viagem missionária. Lutas e esperança na cidade de Filipos. 3 lições aqui breves, irmãos. Não importa quem você é, de onde você vem, qual é a sua classe social, sua cultura, sua religião. Não importa os traços físicos, estéticos de você. Se você está mergulhado numa crise espiritual profunda, você precisa crer em Jesus. Ele pode quebrar as cadeias, ele pode trazer, libertar você de amarras culturais, de amarras de uma tradição religiosa e trazer a você uma nova vida. O mesmo Jesus que abriu o caminho para Paulo, que abriu o coração de Lídia, que abriu as cadeias daquela jovem dominada pelo demônio, abriu o entendimento daquele carcereiro, abriu as portas da prisão, ele pode libertar você. E uma outra lição é que o Evangelho, ele liberta, ele salva e ele conforta. Fica de pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo teu Filho, o Salvador, que veio até nós. Nós agradecemos pelas promessas que nos são dadas no Evangelho, de uma esperança, ó Deus, de um cuidado, de um consolo advindo do Senhor mesmo ao teu povo. Ó Deus, eu não sei quais são as dificuldades que os irmãos têm passado nas suas demandas pessoais ou familiares, ou o desespero que eles possam estar vivendo. Suplicamos a tua graça, ó Deus, que o Senhor transforme as realidades, que o Senhor apresente, ó Deus, o Evangelho a eles. E se tem alguém aqui nesse tempo, ó Deus, que ainda não tem a fé no Deus vivo, ou se essa mensagem chegar pelo meio da internet a pessoas incrédulas, que o Senhor manifeste a elas, ó Deus, a obra salvadora de Cristo. Que o Senhor conforte os teus filhos, dando a eles uma esperança, dando a eles, ó Deus, conforto no mundo tão caótico que nós vivemos, trazendo esperança para eles e para as suas famílias. Ó Deus, tu é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor muda famílias, realidades, cidades, gerações. O Senhor é aquele que pastoreia a igreja. Deus traz conforto aos irmãos, que eles sejam homens corajosos em meio a uma geração muito medrosa, que as irmãs sejam mulheres firmes em meio a uma geração tão frágil, tão líquida, de sentimentos tão vazios, que as tuas filhas, as nossas irmãs, sejam, Deus, mulheres fortes nesse mundo caído, jovens tementes a Deus, responsáveis, ó Deus, diante do Senhor e diante da igreja. Que o Senhor cuide dessas crianças também, que elas cresçam no temor do Senhor. Abençoe a semana de todos, ó Deus, nos dê a tua graça, como assim nós pedimos, por causa de Cristo, o nosso Redentor. E assim, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, eleitos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
A reunião de oração do dia 1º seria na casa da irmã Lúcia Matos. A irmã tem uma consulta no dia 1º e não vai ser possível receber os irmãos para a reunião de oração na sua casa. Lembre, nós mudamos da casa da irmã Lúcia para a casa da irmã Demi, na terça-feira, dia 1º, às 19 horas. Ok, irmãos? Vai ser na casa da irmã Demi. E a nossa semana de oração começa na segunda que vem, às 18h30. Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana.